Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O momento talvez requeira um perfil diferente de Ministério Público. Não mais demantista ou parecerista, mas dotado de capacidade de buscar resultados e enfrentar interesses econômicos e políticos. Para focar a efetividade do Ministério Público, convidamos o promotor de justiça, Érico Barim, que atua na cidade de Santa Cruz do Sul. Doutor Barim, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. As dificuldades enfrentadas nos dias atuais talvez necessitem de um Ministério Público com um perfil diferente, mais atuante, para buscar os direitos do cidadão? Bom, é um prazer estar aqui. E, de fato, não tenho dúvida que essa resposta é positiva. O Ministério Público vive um momento, embora uma instituição após a Constituição relativamente jovem, de momento de reflexão interna. Eu penso que o Ministério Público, nesse viés de efetividade, nós precisamos não uma flexibilização, mas apenas algumas adaptações frente ao que a sociedade de hoje nos exige. Então, eu listo que existem áreas que são áreas extremamente essenciais, talvez acima de outras tantas, naquelas que temos como prerrogativas que o Ministério Público tem que atuar. Eu penso que as áreas da saúde, a área da segurança pública e a área da educação, elas precisam de um foco especial do Ministério Público. E o Ministério Público, ele mudou, embora ainda uma instituição jovem. Eu penso que não há mais espaço para aquilo que tínhamos, por exemplo, quando eu entrei na instituição, em 98, em 99. Lá éramos tidos como o exército de um homem só, um promotor de justiça com uma máquina de escrever, muitas vezes não era sequer elétrica, e dentro de uma sala de um fórum. Não há mais espaço para isso, né? O mundo mudou muito rapidamente, as demandas são muito diferentes hoje e é o momento que o Ministério Público tem que, com políticas estratégicas firmes, direcionar naqueles pontos que são os pontos mais sensíveis da sociedade. Eu penso que necessitamos de um planejamento estratégico que seja como meta, como norte de todos os promotores de justiça, obviamente respeitando a independência funcional e com adequações naqueles locais onde os promotores trabalham, mas precisamos de um planejamento que o norte seja essas áreas mais sensíveis e a partir daí, né, concentrarmos o trabalho do Ministério Público. Eu não sou crítico da história do Ministério Público, pelo contrário, nós temos que louvar todos os integrantes que fizeram a história e criaram o Ministério Público como ele é hoje. Mas existem atuações que elas ficaram um pouco no tempo, em que demandam tempo do promotor de justiça, tirando esse tempo dessas áreas mais sensíveis. Então eu penso que o viés tem que ser concentrar nesses focos onde a sociedade mais nos exige. Claro que temos aspectos do meio ambiente, da área do consumo, nessa parte de segurança alimentar, mas essas 4 metas que envolvem, né, saúde, segurança, educação e em segurança, combate à criminalidade, o Ministério Público tem que concentrar forças aí. O senhor falou em atuação. O Ministério Público ganhou uma série de prerrogativas e garantias na Constituição de 88. Essa atuação padrão do promotor de justiça, pela realidade, pelo momento que vivemos, então, hoje não é suficiente. Eu entendo que não. Se tivermos em mente operação padrão, forma padrão, aquele do promotor criminal e o promotor parecerista no cível. O promotor criminal, ele sempre vai ser essencial, mas o foco do promotor criminal hoje deve ser as organizações criminosas. Nós não podemos mais, embora devemos, né, atuar, o promotor do júri é um palco que é a casa do Ministério Público e eu sempre defendo que lá se mantenha. Mas o trabalho, uso uma expressão formiguinha do Ministério Público, apenas atuando naquilo que recebe da polícia, ele não é suficiente. Já foi provado que ele não é suficiente. Nós precisamos um plus, nós precisamos um a mais. E isso envolve a especialização dos membros na área criminal, né, no sentido de termos o foco na atuação contra a criminalidade organizada, de uma forma diferente também, acho que falaremos sobre isso.
E sobretudo, nessas áreas da defesa comunitária que eu já citei. Aquela atuação que foi muito importante e que, de algum modo, ela serviu para construir o Ministério Público como ele é hoje, ela deve ser louvada, ela deve ser homenageada, mas nós precisamos de uma adaptação aos tempos de hoje, né? Nós vivemos tempos muito complicados, sobretudo nessas áreas que friso, e eu penso que é aí que a sociedade mais precisa do Ministério Público. Então, o meu modo de pensar, devemos sim manter uma intervenção no cível, né, como pareceristas, mas residual, apenas naquilo em que efetivamente isso é necessário. Devemos sim manter a atuação criminal porque ela é essencial, mas devemos ampliá-la e devemos concentrar forças nessas áreas que são, eu penso hoje, as mais importantes. Pelo que o senhor está dizendo, está surgindo então um Ministério Público moderno, um Ministério Público atuante, um Ministério Público resolutivo que busca evitar principalmente a judicialização. Sim, porque até há pouco tínhamos em mente que ser efetivo seria judicializar. Então, a partir do momento que o promotor recebia uma demanda social, e transformava aquilo em uma ação judicial, se subentendia como o trabalho feito, como a solução do problema. E percebemos que isso não é verdadeiro, e não é nenhuma mácula, nenhuma crítica ao Poder Judiciário, mas apenas sabemos que uma demanda que é levada à Justiça, sobretudo essas demandas coletivas e sociais, elas vão se estender por muitos anos, até lá, enquanto isso o problema estará aguardando uma solução. O Ministério Público efetivo é aquele Ministério Público que reúne concentra o trabalho na sua promotoria de justiça, e um trabalho em equipe, um trabalho com especialização, um trabalho com estudo, né? Um estudo acadêmico voltado ao Ministério Público, e a partir daí, pela sua força de atuação, persuasão, ele consegue a solução rápida do problema. Nós temos que superar essa ideia que muito se criou, de que o promotor faz a sua parte no momento que ele judicializa. Em alguns casos, obviamente que sim. Em alguns casos, por exemplo, no combate à corrupção, à improbidade administrativa, no combate ao crime, sempre necessitaremos do crivo do Poder Judiciário. Mas nessas áreas sensíveis, na área da saúde, na área dos direitos consumidores, na área ambiental, na área das questões urbanísticas, eu penso que o papel do promotor atuando extrajudicialmente, atuando ainda no âmbito do Ministério Público, ele pode ser muito mais precioso à sociedade do que meramente judicializando a questão. Nós estamos falando aqui da efetividade do Ministério Público brasileiro, mas o Ministério Público gaúcho já há algum tempo trabalha com planejamento estratégico. Como medir a efetividade do Ministério Público? Temos que nos pautar por bons exemplos, né? Eu penso que no âmbito nacional hoje temos um excelente exemplo, que é a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato, ela ilustra de uma forma muito preciosa como agir. Por quê? Primeiro, remete à especialização de seus membros, né? Acabou aquela fase romântica de que o improviso soluciona uma questão. Então, promotores, procuradores extremamente capacitados e que tiveram um estudo acadêmico, eu bato muito nisso. Eu acho que o estudo acadêmico do promotor de justiça, do mesmo Ministério Público, ele é imprescindível, assim como é imprescindível que se exija que esse estudo acadêmico volte ao Ministério Público. Então, não um estudo acadêmico que não vá ter um reflexo positivo ministerial. A Operação Lava Jato mostra a situação do trabalho em equipe, do trabalho em conjunto com outras instituições, polícias, órgãos de controle, e tem dado os reflexos que nós verificamos. Então, hoje é em nível mundial, possivelmente a operação que mais recuperou dinheiro desviado na história do Brasil, né? Na história do mundo, se eu não me equivoco. Esses dados foram passados pelo procurador Douglas Fischer numa recente palestra que eu ouvi. Então, esse é um exemplo em nível nacional. Exemplo em nível estadual, a Operação Leite Compensado, né? Também ilustra como o Ministério Público é importante a partir do momento em que seus membros se dedicam com especialidade em uma área e vão com dedicação a fundo nessa questão. São paradigmáticas, né? Revolucionam a atuação do Ministério Público. E eu penso que esses são exemplos a serem estendidos à atuação do promotor de justiça. Por isso, o planejamento estratégico, no sentido de uma política institucional do Ministério Público, nós temos focos que são nessas áreas.
E todo promotor, com a sua independência funcional, terá de segui-las, né? Com algum ajuste em relação a onde atua. E eu falo isso com propriedade também por ter trabalhado em várias regiões do Rio Grande do Sul, e é muito peculiar. O Rio Grande do Sul, embora seja um estado não muito grande, ele é um estado com muitas culturas distintas. Então, em cada um dos seus locais haverá uma demanda específica. Eu penso que aí entra a independência funcional. No mais é seguirmos um planejamento estratégico, uma política institucional do Ministério Público com atuação nessas áreas. Isso, com especialização, com dedicação, com trabalho em equipe e com auxílio de outras instituições e corporações, isso vai fazer o Ministério Público efetivo. Quando buscamos a efetividade do Ministério Público, como o senhor mesmo disse, não é apenas na área processual. Hoje o promotor de justiça ele tem que entender que ele é um agente de transformação social e ele é principalmente um indutor de políticas públicas. Eu dou-lhe 2 exemplos da minha curta e recente passagem por Santa Cruz do Sul, né? Na área do consumidor, me deparei que uma cidade extremamente desenvolvida, a inexistência de um PROCON. Então, vejam que já me empenhei, estamos em fase final da criação de um PROCON em Santa Cruz do Sul. Isso é um auxílio em política pública, porque a existência de um PROCON faz com que o Ministério Público auxilie no trabalho preventivo, evitando uma série de problemas. Então, prevenindo uma série de lesões aos direitos dos consumidores. Uma outra área também, temos, como isso existe em várias cidades, problemas de poluição sonora, sobretudo causada por veículos, por aglomeração de pessoas, para além das questões das boates dos clubes, que são objeto de investigações autônomas. Pois eu estou fomentando no trato político, trato com integrantes do município, a criação de uma legislação em que haja a fiscalização e a combinação de multas a pessoas que provoquem ruídos de seus veículos particulares. Eu penso que essa ação de indução de políticas públicas, e sobretudo num país onde vivenciamos um déficit tão grande de cidadania, muitas vezes os problemas que se refletem na sociedade, que se refletem no meio político, por essa dificuldade no momento de votar, de fazer uma boa escolha nos nossos representantes. Tudo isso passa por uma falta de política pública, por uma falta de educação, uma falta de conhecimento de cidadania, e nessa parte de indução de políticas públicas que levem ao incremento da cidadania, talvez seja uma das áreas mais importantes do Ministério Público. Por isso que eu acho que devemos trabalhar também nesse diálogo com outras instituições, com o município, com as casas legislativas, no sentido de fomentarmos a cidadania, porque também, né, embora seja uma forma preventiva de atacar o problema, nós evitaremos e equacionaremos uma série de problemas. O Ministério Público possui um leque muito grande de atribuições. Mas, antes disso, ele é titular da ação penal pública. Nós vivemos uma violência generalizada no país. Como combater principalmente as organizações criminosas? Precisamos seguir os bons exemplos realizados fora do Brasil, né? E eu penso que nesse ponto estamos bastante atrasados aqui. Fora do Brasil, a partir do momento que se detectou essa figuração nova de organização de criminalidade organizada, no sentido de não terem mais local de atuação, de difundir as suas ações, de atuarem como empresa, os ministérios públicos e os estados como um todo passaram a atuar de uma forma preventiva. Então, por conta do incremento e de um diálogo mais próximo com órgãos de controle, temos os tribunais de contas, temos o COAF, precisamos dialogar para que informações de suspeita de organizações criminosas sejam passadas ao Ministério Público previamente. Passou-se a atuar também na busca do lucro dessas organizações. Então, hoje o foco é muito claro no sentido de que o crime não pode compensar, e a forma do crime compensar, seja nas grandes organizações criminosas, seja nas facções violentas, é a obtenção do lucro. Então, precisamos de remédios e de uma forma de atuação, remédios jurídicos que ataquem o lucro, retirem o lucro, naquela máxima de que o crime não compense. Precisamos combater a leniência, que nós temos, de fato, uma leniência quase com uma impunidade que faz com que o crime seja algo proveitoso. Então, isso que vivenciamos hoje em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo, no Brasil como um todo, na verdade é um avanço da criminalidade.
O crime hoje é uma estrutura de mercado, buscando pessoas com déficit de cidadania e que acabam aderindo àquele mercado e trabalham para o crime, né? Então nós precisamos ter essa visão de que o crime se organizou e nós precisamos nos organizarmos mais para fazermos frente ao crime. Então, sobretudo na área preventiva, na área da atuação contra o crime, busca pelo retirar o lucro do crime. Precisamos sim da construção e de vagas prisionais, porque muito da criminalidade que vivenciamos é por conta da impunidade, o cidadão que vai detido por um roubo e que notadamente antes ficava preso, agora ele poucas horas depois já está nas ruas de novo, com aquela percepção de que o crime compensa. E precisamos de especialização, de trabalho em equipe, para chegarmos nas cabeças das facções da organização criminosa e, atacando a cabeça, tentar romper a cadeia criminosa. Eu penso que esse é o exemplo que nos vem de fora. Eu estudo isso fora, faço doutorado fora e em toda a Europa, nos Estados Unidos, é assim que se tem agido contra a criminalidade organizada e nós precisamos seguir os bons exemplos. O senhor fala em lucro e o crime realmente ele é lucrativo. Nós estamos vivendo uma insegurança total no país inteiro, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, eu posso dizer, não há segurança nenhuma. Agora mesmo, uma mãe foi morta ontem à noite ao buscar seu filho de 13 anos na escola, levou um tiro na cabeça. Então, o que fazer? Enquanto isso, doutor Barim, a saúde, podemos dizer que está na UTI. É fila nos hospitais, as pessoas não são atendidas. O que fazer para buscar uma solução? Esse é um problema que não se gerou da noite para o dia, é um problema que se gerou a médio e longo prazo por uma série de fatores, né? E o Ministério Público sozinho não fará frente a esses problemas, mas é impossível divorciar esses problemas de outros que envolvem o meio político. Nós precisamos, né, e isso também é algo que o Brasil tem que superar essa etapa, de pessoas sempre qualificadas e com especialidade nas posições estratégicas do Estado. Então, não é uma crítica pontual a este ou aquele governador, mas é inconcebível, e os escândalos que a Lava Jato tem esclarecido, eles mostram como o estrago que é feito a partir do momento em que, em posições estratégicas, são nomeadas, são indicadas pessoas sem o know-how, sem uma qualificação específica. Então, nós precisamos de pessoas com extrema capacidade, que atuem nas áreas sensíveis e essenciais de uma estrutura do Estado. Uma pessoa que vai ser secretário, ministro da área de segurança pública, ele tem que ter um know-how, um conhecimento muito profundo. O que nós vivenciamos no Brasil, e não é do último, do penúltimo governo, sempre foi assim, é um rodízio de pessoas com aptidão política meramente, com afinidades políticas em posições estratégicas. Se você coloca uma pessoa que não tem conhecimento nenhum a gerenciar uma empresa, essa empresa, em poucos meses, vai entrar no processo falimentar. Isso vale para o Estado também. Nós precisamos de gestores capacitados nas áreas estratégicas. E, a partir daí, com a definição de políticas públicas que, de fato, possam ser eficazes no combate à criminalidade ou ao problema da saúde. Muito se fala em crise financeira, mas nós temos vários gargalos que podem ser e deveriam ser explorados e que, por certo, com o retorno ou com o estancamento dessa perda de dinheiro, nós teríamos uma posição de fazer frente bem mais efetiva a esses problemas. A própria recuperação do crime, do dinheiro do crime, isso se voltar ao Estado, a Lava Jato estima que em poucos anos o dinheiro desviado em corrupção é em torno de 200 bilhões de reais, dados esses trazidos pelo procurador Deltan Dallagnol a esses dias. Nós temos um déficit em nível de União de 170 bilhões. E isso ilustra como nós teríamos 30 bilhões de superávit se conseguíssemos recuperar esses valores. Então, atacar o problema que faz com que haja o desvio do dinheiro, mas atacar o problema que faz com que se perca o dinheiro pela má gestão. E para isso nós precisamos de pessoas qualificadas nas posições estratégicas. O Ministério Público, como indutor de políticas públicas, ele terá um papel muito mais eficaz, também muito mais efetivo, se pudermos trabalhar ao lado de pessoas extremamente qualificadas. A questão dos presídios, por exemplo, que envolve diretamente a segurança pública.
passa da hora de termos bloqueadores nos presídios, mas vejam, chegou-se a tal ponto em que as facções tomaram conta dos presídios que a instalação de bloqueadores em Natal fez com que a cidade ficasse num clima de guerra. Então, tudo isso precisa ser enfrentado com urgência. É impossível que o crime organizado siga comandando a criminalidade de dentro dos presídios. Várias ordens saíram de dentro do presídio lá em Natal para a violência na cidade. Exato. Mas eu sempre digo aqui no programa, doutor Barim, que o Ministério Público Gaúcho ele é pioneiro em muitas áreas. E sabemos que o MP Gaúcho tem investido muito na capacitação de promotores de justiça. A especialização hoje é realmente o caminho para o combate à criminalidade? Não há qualquer dúvida sobre isso, não há qualquer dúvida. Precisamos do conhecimento. O conhecimento, nos tempos atuais, ele se renova e se multiplica em curtíssimo período. E precisamos estar à frente ou pelo menos em equiparação ao avanço do conhecimento. Eu falei de bons exemplos que existem fora do Brasil. Precisamos estudar, mas eu bato muito nessa questão, Marco. A especialização, o estudo acadêmico, porque o promotor de justiça, quando possível, ele deve buscar o conhecimento acadêmico, mas sempre voltado ao Ministério Público. Não há mais espaço para que o Ministério Público destine um período a algum promotor que vai estudar e que não traga esse estudo, esse conhecimento à instituição. Nós precisamos, sim, sempre, não apenas no estudo acadêmico, mas e o CEAF, no nosso âmbito institucional, faz trabalhos incríveis, propiciando que haja esse incremento de estudo, mas sempre um estudo voltado ao Ministério Público, à atividade fim do Ministério Público. Não podemos escapar disso, não há mais espaço ao improviso. O senhor teve a oportunidade de participar de 2 grandes eventos recentemente. Primeiro, o Congresso Estadual do Ministério Público Gaúcho, realizado em Gramado, onde vários técnicos, entendidos na área do direito participaram. E também a Semana do MP de Santa Cruz do Sul. Considerações finais. O que o senhor pode falar sobre a efetividade do Ministério Público? Eu fiquei muito contente no congresso que tivemos, porque ele iniciou e terminou com a utilização da palavra efetividade. Então, ouvi o Procurador-Geral de Justiça falar exatamente dessa necessidade de que o Ministério Público olhe para dentro de si, retire um pouco o aspecto da burocratização e tenha essa linha de tornar-se efetivo, de mudar a realidade para melhor, de ser um órgão que impacte positivamente a sociedade. Durante o Congresso tivemos palestras incríveis, a Procuradora da República Carla De Carli, o Procurador Douglas Fischer, um professor português, que é o meu professor orientador na minha tese de doutorado, o professor Paulo de Souza Mendes, trouxe o exemplo de fora, nessa linha de como contra a criminalidade organizada o Ministério Público pode atuar. Na Semana Acadêmica de Semana do Ministério Público em Santa Cruz do Sul, também esse mote foi novamente exposto. Então, eu fico muito satisfeito de ouvir que essa tônica, essa meta é algo da pauta atual do Ministério Público Gaúcho. A nossa sequência de crescimento como instituição e, sobretudo, a nossa importância à sociedade, e é uma importância inestimável, ela passa por aí, de não perdermos jamais esse foco, de que precisamos atuar nessas áreas mais sensíveis e darmos respostas no sentido de que atuamos e trouxemos um impacto social, uma mudança social positiva. Fico muito feliz em ter ouvido essas expressões. Eu faço questão de que efetividade seja a palavra acesa na minha cabeça em todos os dias que atuo na Promotoria de Justiça e esperamos, que essa seja uma palavra jamais abandonada pelo Ministério Público daqui para frente. Bom, efetividade do MP brasileiro é um tema empolgante, palpitante, e o senhor tem ainda 1 minuto final para suas considerações. Na verdade, eu repito aquilo que disse em relação a essa visão atual do Ministério Público, da necessidade de estarmos atentos. O promotor de justiça, ele não é mais o exército do homem só, ele é um servidor público inserido na sua sociedade e que ele precisa mostrar o valor do Ministério Público à sociedade, e isso se dá com a impactação social positiva. Então,
o caminho, na minha humilde opinião, é de termos um planejamento estratégico, uma política nacional clara, que ataque esses problemas mais sensíveis, e vou repetir mais uma vez, a saúde, a segurança pública e a parte da educação. Falei pouco da educação, mas ela é essencial para, com médio e longo prazo, recuperarmos ou incrementarmos a cidadania, que é um grande problema que temos no Brasil, o déficit de cidadania. As pessoas muitas vezes entendem que o Estado tem que resolver todos os seus problemas, não é assim, há uma contribuição efetiva do cidadão. A saúde, porque saúde é vida, saúde é dignidade da pessoa humana. E a segurança, porque também é vida, o que temos vivenciado aí é exatamente uma banalização da violência, e o Ministério Público precisa lutar contra isso, sobretudo contra as organizações criminosas. Não podemos mais nos contentar com o trabalho formiguinha de atacarmos o criminoso, que é uma peça da engrenagem e que vai ser detido por algum tempo, e logo que ele for detido já vai haver uma substituição dessa peça. Então, o meu recado é nesse sentido de fazermos parte do Ministério Público moderno, que olha para o externo, que olha para o que acontece de mais moderno no exterior, tenta aplicar aqui e no sentido de buscar uma impactação social positiva à nossa sociedade. Ok, promotor de justiça Érico Barim, que atua na cidade de Santa Cruz do Sul. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Foi um privilégio meu, obrigado. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!